Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Aforismo 81. Quem ficou rico, saiba dominar-se. Quem ficou poderoso, saiba renunciar. Toda a verdadeira riqueza e felicidade consiste em saber restringir-se ao necessário. Toda a grandeza do poder consiste em saber usar o menos possível esse poder. No mesmo sentido, escreveu Goethe, é na restrição que se revela o mestre. E Schweitzer afirma, não há heróis da ação, há tão somente heróis da renúncia e do sofrimento. Einstein repete que a grandeza do homem não está em descobrir fatos, mas em criar valores. Os fatos vêm das circunstâncias de fora, os valores vêm da substância de dentro. Lao Tse não se cansa de insistir na importância daquilo que o homem é no seu ser, e não no que ele tem no seu fazer. Assim, a felicidade do rico não está em ter milhões, mas em saber tê-los com disciplina e moderação. A felicidade do poderoso não está na medida do seu poder, mas na limitação voluntária do seu poder, na renúncia àquilo que o poder lhe faculta fazer, mas que a consciência manda limitar o mais possível. Jesus podia ter morado num palácio de ouro e ter se banqueteado esplendidamente todos os dias. Isto, porém, não teria sido a sua grandeza, mas sim o limite da sua grandeza. Em vez de ostentar riqueza e poder, o Nazareno preferiu não ter onde reclinar a cabeça. Esta mesma sabedoria de voluntária restrição, aliás, já foi ensinada e praticada pelos antigos estoicos gregos e romanos. Também eles sabiam que ser alguém pela criação de valores internos é muito mais do que ter algo pelo descobrimento de fatos externos. Um profeta do Antigo Testamento pede a Deus que não lhe dê pobreza nem riqueza, mas tão somente o necessário. Ser e ter, quase sempre, estão em relação inversa. Verdade é que, de per si, o ser é compatível com o ter, mas quase nunca um homem grande no seu ser está interessado no ter. Limita os seus teres ao mínimo necessário para uma existência dignamente humana. É tão difícil para o sábio ser rico como para um rico é difícil ser sábio. Nem o ter, nem o não ter é grandeza. A grandeza está no modo como alguém sabe ter ou não ter, possuir ou não possuir. Aforismo 82. Quem está perto de mim está perto da chama, quem está longe de mim está longe do reino. Repetidas vezes os livros sacros comparam Deus e Cristo com o fogo. O Cristo veio para lançar fogo à terra e anseia por que arda. O homem crístico é mergulhado no fogo do Espírito Santo. Deus é um fogo devorador. Paralelamente à alegoria do fogo, corre a da luz. Deus é luz. O Cristo é a luz do mundo. O homem é luz. Não há nada tão mortífero como o fogo, e não há nada tão vivificante como a luz. Se Deus ou o Cristo são fogo, eles são destruidores. Se eles são luz, são construtores, e de fato assim é. Deus é um fogo devorador para o ego ilusório do homem. Deus é uma luz vitalizante para o eu real do homem. Ninguém pode ver a Deus e continuar a viver no seu ego como antes. Quando alguém tem consciência da presença do Cristo, sente-se incendiado pelo fogo e iluminado pela luz. O Cristo o incendeia, o Cristo o lucifica. O homem cristificado é, inevitavelmente, um homem dinâmico.
nada quer para si, tudo quer para Deus e os homens. Quem proclamou em si o reino de Deus, anseia por ampliá-lo pelo mundo inteiro. O fogo destrói toda a ilusão, a luz constrói toda a verdade. Aforismo 83. Disse Jesus: as imagens se manifestam ao homem, e a luz que está oculta nelas, na imagem da luz do Pai, ela se revelará e sua imagem será oculta pela luz. Este jogo entre a fonte da luz e seu reflexo na imagem vai por todos os livros sacros do Oriente e do Ocidente. Assim como a luz do sol se manifesta num espelho ou numa gota do orvalho, assim se manifesta o Criador em todas as criaturas. A filosofia oriental diz que Maya, a natureza, revela Brahman, e também o vela, do mesmo modo que a teia revela a aranha e também a vela ou encobre. De fato, toda a natureza manifesta Deus, como o efeito manifesta a causa, mas a natureza também encobre Deus, porque um efeito finito nunca pode manifestar adequadamente uma causa infinita. Certos teólogos tentam provar a existência de Deus pelas obras da natureza, recorrendo à comparação entre o artefato e o artífice, entre o relógio e o relojoeiro. Este argumento é fundamentalmente falso e ilusório. O artefato ou relógio finito revela somente uma causa finita, como o artífice ou o relojoeiro. Deus, porém, não é uma causa finita, a não ser que se considere Deus como pessoa. A natureza toda, a criação em toda a sua grandeza e amplitude, não pode jamais provar a existência de uma causa infinita. Um Deus pessoa é necessariamente um Deus finito. Um Deus finito é um pseudo-Deus, e não um Deus real. Do mundo dos fatos, escreve Einstein, não conduz nenhum caminho para o mundo dos valores, porque estes vêm de outra região. Do mundo das facticidades finitas, não conduz nenhum caminho para o mundo da realidade infinita. A natureza é apenas um predisponente preliminar para algo que não vem da natureza. As circunstâncias externas podem predispor o homem e criar ambiente propício para que ele encontre Deus em sua substância interna. Somente pela intuição espiritual da sua própria substância pode o homem ver Deus, e não pela análise intelectual das circunstâncias externas. Quando o discípulo está pronto, então o mestre aparece. Quando o homem removeu de dentro de si todos os obstáculos, então Deus se revela ao homem. Não é o homem que descobre Deus, é Deus que descobre o homem, quando o homem se torna receptivo para essa revelação. A luz do Pai se revela na imagem, quando a imagem está pronta para refletir essa luz. Embora não se possa provar um Deus infinito pela natureza finita, contudo o místico intuitivo tem plena certeza de Deus, não por tê-lo provado, mas porque Deus se revelou a ele. Quem não tem revelação de Deus, não tem certeza de Deus. Da crença há um regresso para a descrença, mas da experiência de Deus não há regresso para a inexperiência. O homem intuitivo a quem Deus se revelou tem de Deus certeza absoluta e irrevogável. A luz de Deus transcende todas as imagens de Deus. Aforismo 84. Disse Jesus: quando virdes a vossa semelhança, alegrai-vos, mas quando virdes o vosso modelo, que desde o princípio estava em vós e nunca morrerá, nem jamais se revela plenamente, será que suportareis isto? Quando o homem enxerga sua alma como imagem e semelhança de Deus, será grande a sua felicidade. Mas, se ele tiver a intuição direta do próprio protótipo de que sua alma é um reflexo secundário, suportará ele tamanha felicidade? Paulo de Tarso, num momento de arroubo místico, escreveu: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou a aqueles que o amam. Todas as alegrias e delícias terrestres, todo o amor humano de esposo e esposa, de pais e filhos, de amigos,
não passa de vago reflexo e longínqua reminiscência daquela felicidade que a alma saboreia quando ela se integra totalmente no Espírito Divino do qual emanou. Aforismo 85. Disse Jesus: Adão nasceu de um grande poder e de uma grande riqueza, mas não era digno deles. Se deles fosse digno, não teria morrido. O primeiro ser humano era uma emancipação individual da divindade universal, mas era ainda um espírito neutro e amorfo, uma criatura potencialmente criadora, que devia evolver para uma criatura atualmente criadora. Por isto, foi o espírito do primeiro homem mandado para se encarnar num invólucro material, para que o espírito encontrasse resistência na matéria e, por essa resistência, atualizasse a sua potencialidade criadora. O homem, porém, em vez de superar a matéria, foi superado por ela. Contudo, não se deve considerar esse aparente fracasso como uma derrota definitiva, e sim como um meio para uma evolução ainda maior, como uma felix culpa, como um peccatum necessarium, como canta o hino pascal. Deus permitiu que o espírito fosse derrotado pela matéria, para que nele despertassem plenamente as forças criadoras latentes, e o homem se tornasse semelhante a Deus, que o homem se criasse maior do que Deus o havia criado. O homem morreu pelo seu ego triunfante, para que o seu eu derrotado atingisse o zênite da sua vitória. É esta a culpa feliz, é este o pecado necessário do homem. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.